Oi, gente, tudo bom? Hoje eu falo para vocês sobre revestimentos de cozinha, muitas opções aí que a gente tem no mercado. Vou falar de várias e eu espero muito te ajudar. Então, para isso, vem comigo conferir o vídeo de hoje. Se você é novo, tá chegando aqui no canal, viu esse tema, não me conhece, eu sou Mariana Cabral e a gente tem vídeo aqui toda terça e toda sexta às 18 horas sobre o mundo da arquitetura e da decoração. Muita novidade, vários temas sempre e é um canal super completo para ajudar você aí que tá decorando, tá reformando ou vai fazer isso em breve. Hoje nós vamos falar sobre os revestimentos de cozinha. Tem muitas opções, vocês me perguntam, esse revestimento eu posso colocar, esse eu não posso. Então eu fiz um compilado, juntei vários e vou compartilhar com vocês e explicar um pouquinho sobre o ponto de cada um, tá bom? Então vamos lá. Não sei se eu falei, mas se eu não falei, o seu like ele é muito importante, então já deixa ele aqui e se inscreve no canal também. O primeiro tipo de acabamento, esse eu uso demais e tá super em alta, mas ele não poderia deixar de ser o primeiro, tá? Que é um dos meus preferidos, é o porcelanato. Porcelanato é um ótimo revestimento pra gente colocar na cozinha, tá? Tô falando revestimento de uma forma geral, pra gente revestir a cozinha, as paredes. A gente pode ter ele no chão, porque ele é resistente para isso, e a gente pode subir com esse porcelanato nas paredes, e aí a gente vai ter uma unidade, uma caixa, um bloco inteiro do mesmo material. Fica incrível, eu gosto muito de fazer isso, ou só colocar na área do backsplash e na parte do chão. Também podemos fazer bancada e backsplash, mais chão, tudo no mesmo material, fica uma coisa muito uniforme. O porcelanato é altamente resistente a risco, a manchas, a questão da água, a absorção de água dele é menos que 1%, é 0,0. Então assim, a gente consegue ter ali muita qualidade nesse material que você já conhece, mas ele não poderia deixar de estar no primeiro top. O segundo tipo de revestimento que eu separei para vocês hoje são os azulejos, né? A gente tem no mercado hoje azulejos 10x10, 15x15, em geral são esses tamanhos. E aí eles cresceram muito, algo que te usava muito tempo atrás e a gente tem já uma nova repaginada deles aí. Então tem azulejos ali mais irregulares, de cerâmica, tem os de porcelana mais lisinhos. Então a gente tem aí esses 10x10, esses 15x15, geralmente bem coloridinhos, alguns com um tipo de desenho que eu gosto muito também de trabalhar. Às vezes ele tem um fundo branco com um desenho ali, fica muito elegante, muito bonito. A gente consegue colocar nas paredes, dá um toque bem legal para decoração. Alguns mais vintage, que tem um desenho mais... Pois outros vão trazer um toque contemporâneo mais alegre também, porque tem ali um desenho mais alegre. Às vezes tem ali uma textura, como eu falei, um volume, um relevo, uma cor diferente, tipo um guache, e aí vai valorizar muito mais a sua cozinha também, e a gente tem aí essa opção que a gente pode colocar como revestimento de cozinha. O terceiro tipo de revestimento que a gente pode aplicar nas paredes é a tinta lavável, né? A tinta que você consegue ter ali mais facilidade de manutenção. Tem muita gente que acha que ainda assim, hoje em pleno, 2022 aí, a gente precisa colocar revestimento em tudo. E não, a gente pode colocar pintura em tudo, se você quiser, inclusive na área do backsplash. Você pode colocar só revestimento nessa área do backsplash, que é a bancada até o armário, e o restante você pode trabalhar com pintura. É fácil de manutenção, a gente consegue, porque é uma tinta lavável, você consegue ir com a buchinha ali e fazer uma manutenção. Então é algo super prático que a gente pode aplicar. Ou você pode ter apenas uma parede com pintura, que também super funciona. Então é um revestimento aplicável para a cozinha. O quarto item é a pintura epóxi, tá? Que é a pintura para revestimentos de parede e piso. Então você tem um azulejo, um ladrilho, um piso antigo que você não gosta, a pintura epóxi, ela entra dessa forma, pintando aí o seu chão, pintando a sua parede, e você consegue transformar um azulejo sem precisar fazer aquele quebra-quebra e transformar. É um tipo de revestimento. Você já tem uma estrutura que você pinta por cima e é bem mais barato do que tirar tudo e colocar tudo novo. Então é uma solução boa aí, muitas pessoas têm aplicado, principalmente em espaços alugados, ou como eu falei, você não pode fazer uma reforma completa, é uma boa solução trabalhar com essa pintura, porque realmente transforma bastante o espaço. Banheiro também usa-se demais, mas a gente está falando de cozinha e essa tinta funciona também para cozinha, se você tem essa dúvida. O sexto tipo de revestimento, esse está crescendo muito, é uma tendência aí para 2023 e também já vem um pouco por conta desse momento pós-pandemia, que são as pedras, tá? As pedras irregulares. Nossa, Mariana, mas pedra na cozinha
Gente, tem quem goste, tem quem pode ter. Isso também tem que avaliar se você faz muita fritura, onde vai ficar essa pedra e tudo mais. É claro, ela é porosa, garra mais sujeira, então é isso que a gente tem que analisar, tá? Tem alguns casos, alguns tipos de cozinha que super funcionam ter essas pedras e sim, estão em altas em todos os ambientes, também em cozinha. É claro que a gente tem que saber onde vai aplicar, né? Se funciona para sua família, se não funciona, mas tem modelos lindíssimos já com esse tipo de pedra para cozinha. O próximo item de revestimento que a gente pode colocar em cozinha são os tijolinhos. Esse eu adoro, porque tem aqui 1000 opções de tijolinhos, né? De todas as cores, acabamentos acetinados. Tem assim vários modelos, a gente consegue trabalhar com as paginações diferentes, né? A gente pode brincar com esses revestimentos. Tem eles mais compridinhos, que podem ficar todos na vertical ou na horizontal. Tem eles menorzinhos, onde você pode criar uma paginação espinha de peixe, pode criar um chevron, pode fazer composições com cores. Tem muitos modelos, tem uns mais rústicos, porém mais lisinhos, que a gente consegue aplicar na cozinha também. Então, os tijolinhos, eles são muito aplicáveis para a cozinha. Tem o branco famoso, Metro White, que sim, continua em alta, a gente consegue colocar, traz um efeito atemporal para sua cozinha, não sai de moda com facilidade, então pode colocar. Então, os tijolinhos, eles possuem essa facilidade de a gente criar as paginações e ainda brincar com as cores, com os tamanhos que existem, e aí também fica uma cozinha muito incrível. É uma ótima opção para cozinha. Os mármores também, apesar de ser mais porosos e sensíveis, é uma opção de revestimento para cozinha. Para quem coloca a bancada, pode colocar também o fundo, ou você pode colocar só o fundo ou uma parede com um travertino, com outro, né, mármore na cozinha. Fica mais luxuoso, é mais caro, mas sim, é um tipo de revestimento que a gente consegue aplicar também. Claro que tem que tomar cuidado com a porosidade e tudo mais, mas muitas cozinhas fazem sentido ter e podem ter esse tipo de material e funciona, é um tipo de revestimento. O próximo revestimento que a gente pode aplicar em cozinha são os adesivos, principalmente para casas alugadas ou para você que não está afim de encarar uma reforma e sua cozinha está toda branquinha. Sim, a gente tem papéis adesivos que dá para você colocar, ladrilhos adesivos, pastilhas adesivos, tijolinhos adesivos, alguns possuem até um volumezinho. Eu acho que funciona para quando a gente não quer ter uma obra muito pesada. Eu já apliquei e não é algo que solta com facilidade e nem é algo que você tem muita preocupação ali, porque é seguro, a gente consegue ter uma boa aplicação. Molha, você consegue secar e é bem firme, porque tem uma cola bem legal, principalmente se ele for vinil, esse adesivo for vinil. Então, assim, tem vários desenhos que a gente pode aplicar e funciona. O segredo está em esconder a área do rejunte. Se o seu revestimento for retificado, né, todo retinho, você vai poder colar tranquilamente, quase não vai aparecer essas emendas. Se o seu revestimento tiver um rejunte um pouco mais grossinho, a gente tem que tomar cuidado para não ficar destacando no adesivo, né? Por ele ser bem maleável, ele vai seguindo esse desenho do rejunte. Então, às vezes, usar um adesivo com um desenho mais forte, alguma coisa do tipo, para disfarçar mais essas emendas, ou passar uma massinha para nivelar esse rejunte com o próprio revestimento. Você consegue ter os adesivos na cozinha. Granilite é um outro item que a gente pode colocar ali, composições de pedras, onde a gente consegue brincar com as cores. Tem lugares que fabricam a chapa de granilite, tanto para bancada como para revestimento. A gente consegue aplicar nessa área do backsplash, em alguma parede inteira. É um tipo de revestimento que a gente consegue colocar e aplicar e trazer uma personalidade também para o espaço, porque ele tem aí essas coresinhas diferenciadas. A gente consegue escolher essas composições e montar a chapa, né, do jeito que a gente deseja. É algo que possui em algumas cidades, algumas regiões, então fica incrível e dá um toque de personalidade, né, de uma chapa mais única, que só você tem, uma peça com muita personalidade. Cimento queimado, sim, cimento queimado é um dos revestimentos que a gente pode colocar assim nas paredes da cozinha, sem problema nenhum, na área do backsplash, tanto a textura em cimento queimado, que cresce cada dia mais, a gente tem várias já marcas fazendo, tem cimento queimado de várias cores, você pode brincar muito na parede da cozinha, ele tem uma facilidade ali para limpeza também, então, sendo
bem feito vai ficar excelente e é sim o tipo de acabamento aplicado. Para alguns estilos de cozinha, puxa um pouco mais para o estilo industrial, se for no cinza, mas você consegue trabalhar com outras propostas, mesclando também ele com outros elementos, vai ficar bem elegante. Madeira e MDF. É claro que a gente pode colocar acabamentos em madeira e MDF na nossa cozinha, revestindo as paredes. A madeira em si pode dar um toque mais rústico, né, dependendo de como for essa madeira. Mas se for uma lâmina de madeira, às vezes um painel laminado na sua cozinha, vai ficar muito lindíssimo e bem elegante, acolhedor. Se for uma chapa de MDF, também. Então, muitas das vezes a gente fica, qual o revestimento que eu vou colocar nessa parede? Às vezes você pode colocar uma chapa ali de lâmina de madeira, pode colocar o MDF e vai ter um acabamento bem legal, vai trazer um toque diferente para o seu espaço. E aí uma conexão com algum outro elemento que você tenha também dessa mesma padronagem na cozinha, nessa parede. Acho que é uma coisa que também fica bem bonita e às vezes foge do padrão, né, do que todo mundo coloca. É uma boa opção. Papel de parede. Tem gente que pergunta, Mariana, eu posso colocar papel de parede na cozinha? Claro que pode. Inclusive hoje não, já tem tempo, a gente tem papéis de paredes laváveis. E eles são meio emborrachadinhos, geralmente eles são importados. A gente consegue fazer uma manutenção com muita facilidade. Não necessariamente precisa ser desse assim, mais resistente na cozinha. Se for numa parede que você não tem tanto fluxo, não coloca tanto a mão, mas se você quiser ter uma segurança a mais, você pode colocar esse papel de parede mais emborrachadinho, na composição dele ele é mais sintético, não é o papel somente, e aí você consegue fazer uma manutenção super fácil. Eu não colocaria nessa área do backsplash, por conta da manutenção mesmo, mas se for esse emborrachado, dependendo da cozinha, da utilização, se tem criança ou não, como que é o dia a dia, se usa muito essa cozinha. Esses são os pontos que a gente tem que analisar para escolher esses materiais, tá, gente? Porque alguns precisam de um pouquinho mais de cuidado, outros não, então depende da utilização. Você mora sozinho, é mais fácil, né? Às vezes pede comida fora, ou então mora sozinho, cozinha, mas é só você, então você consegue manter essa cozinha toda bonitinha, então você vai ter mais zelo ali por esses acabamentos, então acaba dando para colocar sem ter algum problema. Espelho, tem gente que pergunta, Mariana, posso colocar espelho na cozinha? Pode, claro que pode, só que a gente tem que entender qual é o efeito que esse espelho vai ter, né? Onde ele vai estar. Na área do backsplash, algumas cozinhas bem mais luxuosas aplicam. Eu não gosto tanto, tá, gente? Eu até acho bonito o efeito, mas eu não usaria pra mim. Mas fica bonito. Então eu faria uma área do frontão, né? O espelho da bancada mais alto, o material do granito, da pedra que for usar, e dali pra cima eu colocaria esse espelho, tá? Mas eu não usaria muito o espelho, não é uma proposta que me agrada muito, eu acho que espirra, o espelho, eu acho enjoado de limpar espelho, então, mas se você gosta é uma opção, pode colocar em outra parede também, para trazer um efeito de amplitude para sua cozinha, não há problema algum, é mais a questão da manutenção mesmo, do espelho que é enjoadinha, mas pode colocar sem ter nenhum problema, é um tipo de revestimento para a cozinha. Piso vinílico, para quem não sabe, o piso vinílico ele pode ir nas paredes, inclusive eu tenho uma cozinha que eu fiz o piso vinílico nas paredes e no teto, então ficou tipo teto vinílico com parede vinílica, ficou incrível, super acolhedor. Na verdade eu queria o mesmo material da parede, eu queria colocar no teto, então por isso eu optei pelo vinílico. A gente consegue colocar com uma boa mão de obra esse vinílico na parede, fica super agradável, bem legal mesmo, com um aspecto bem natural, fininho. Às vezes você consegue aplicar até por cima de outro, né, acabamento que tem aí na sua parede, de uma forma bem simples, prática, e aí você já muda completamente essa parede aí, é uma ótima opção. E por último, que eu separei hoje são os ladrilhos, né, gente? Como não falar dos ladrilhos de cozinha, né, os ladrilhos hidráulicos, os ladrilhos ali de fato que são fabricados manualmente, ou os porcelanatos que imitam os ladrilhos. Essa proposta do ladrilho hidráulico ainda é super forte e é um revestimento muito lindo pra gente colocar e colocar no piso da cozinha e colocar nas paredes da cozinha, claro, com moderação, porque geralmente ele possui uma estampa bem forte, bem presente, com muita personalidade, mas que com equilíbrio, né, e com um bom gosto a gente consegue colocar de uma forma que vai ficar lindíssimo. Será que faltou algum tipo de revestimento que você ficou na dúvida? Se sim, coloca aqui embaixo, eu faço parte 2 desse vídeo. Ficou alguma dúvida sobre algum revestimento, comenta aqui também, mas quis trazer esse vídeo com muitas opções aí para abrir e esclarecer vocês do leque que a gente tem hoje no mercado, e tudo vai variar muito do estilo da sua cozinha, do seu orçamento, né, de como você quer o efeito final. Tudo que pode ser colocado, você vai escolher o que faz mais sentido para você, de acordo com a sua realidade. É assim que a gente faz as escolhas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o seu comentário, o seu like, a sua inscrição e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!